Olá, pessoal. Eu sou Ionalda Belchior, fonoaudióloga, especialista em psicomotricidade, fonoaudiologia hospitalar e graduanda da primeira turma de voz pela PUC-Rio. Atualmente faço parte do 13º colegiado do Conselho Regional de Fonoaudiologia, CREFONO 1, e estou como conselheira e como presidente da comissão de voz. Quisemos fazer essa live para conversarmos um pouco sobre voz, sobre os cuidados que devemos tomar para preservá-la, sobre as recomendações, notificações e sobre vigilância. A antiga Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, de Laringologia, instituiu a data de 16/4 como o Dia Mundial da Voz. Atualmente, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia continua enaltecendo essa data. Depois da criação do Dia Mundial da Voz, alguns países, como a Argentina e Portugal, seguiram o nosso exemplo. E, atualmente, muitos países comemoram também essa data, tão importante para a gente. Mas qual é o objetivo dessa comemoração? É conscientizar a população sobre a importância da voz, sobre os cuidados que devemos ter para preservá-la e fazer com que essa população fique atenta às alterações, aos sinais, aos sintomas que possam surgir. Principalmente quando essa voz for utilizada como uma atividade laboral, como no caso de professores, cantores, dubladores, políticos, palestrantes, operadores de telemarketing, enfim, são muitos profissionais que utilizam a voz como instrumento de trabalho. O que seria a voz? A voz é um somatório de fatores biológicos, de fatores psicológicos, sociais e culturais do indivíduo. Se a gente for falar sobre o aspecto fisiológico, ela ocorre quando há passagem do ar entre as pregas vocais, que vibram, produzindo um som. Esse buzz, ele é modificado pelas cavidades de ressonância. Mas é muito mais que isso, né? A voz ela pode ser falada, pode ser cantada e pode ser profissional. A voz falada é uma forma de comunicação oral que fornece informações físicas, informações culturais do indivíduo. A voz cantada, ela é uma comunicação oral também, mas ela utiliza sobre informações sobre o canto, traduz características específicas relacionadas a modificações fisiológicas, acústicas e musicais. E a voz profissional seria a voz que utiliza também uma comunicação oral, mas que o indivíduo depende dela como uma atividade ocupacional. Mas o que a gente pode fazer ou saber para preservar essa voz? Como podemos ajudar um indivíduo que utilize essa voz de uma maneira laboral? Para conversar conosco sobre DVRT, eu convido a conselheira Priscila Galindo, que é especialista em saúde do trabalhador e ecologia humana pela Fiocruz e fonoaudióloga do Sereste Duque de Caxias. Priscila, querida, desde já, muito obrigada pela sua generosidade, por ter aceitado participar dessa live. Tudo bem? Tudo jóia, Ionalda. Eu que agradeço o convite, a possibilidade e a oportunidade de falar um pouco mais, de disseminar esse conhecimento sobre o DVRT. Imagina, o prazer é todo nosso. Priscila, o que é DVRT? Pois é, vamos traduzir essa sigla, né? Apertar a tecla SAP da legenda. DVRT nada mais é do que distúrbios de voz relacionados ao trabalho. Isso é, qualquer alteração que você tem na sua qualidade da voz que te impede ou
traz dificuldade para você exercer a sua atividade profissional ao usar a voz. Sim. Então, essa é a definição básica, simples, do DVRT. Uhum. Eu falei dos profissionais que utilizam a voz como instrumento de trabalho. Mas qual seria o público-alvo que pode ser atingido? Exatamente esses profissionais que utilizam a voz como instrumento de trabalho. Quer dizer, os profissionais que, se perderem a voz, ficarem roucos, sem voz nenhuma, não vão conseguir realizar a sua atividade profissional. Por exemplo, pensa num cantor, ficou muito rouco, perdeu a voz, vai poder fazer o show dele, ministrar o show dele? Um ator numa peça de teatro, na televisão, teve um problema vocal, alguma alteração, qualquer que seja ela, como é que vai ficar essa atuação? Fora da área das artes, nós temos os professores, os grandes mestres, aqueles que estão espalhados pelo nosso país inteiro, pelo mundo, e que, se não tiver voz, como é que ele vai ministrar uma aula? É verdade. Advogados, palestrantes, operadores de telemarketing. Como ele vai entrar em contato com o cliente se ele não tiver voz? Então, esses profissionais, tem outros também, mas são os que a gente pensa primeiro, os que chamam mais atenção. São profissionais que usam a voz de forma profissional. É verdade. E, anualmente, grande número de pessoas se afastam do trabalho por problemas relacionados à voz, né, Priscila? Os nódulos vocais predominam no diagnóstico, representando 40% das lesões encontradas na laringe, né, na prega vocal. Olha aí, essa estatística eu já não tinha acesso, você que trabalha provavelmente com a clínica, né, vocal, vê essa alteração e, de fato, o nódulo, que é o famoso calo na prega vocal, se ele não tratado, vai gerar um impacto muito grande nessa produção da voz, dessa voz. E a gente fala muito sobre o afastamento e a gente pensa primeiro em quem? Em professores. Professores estes que são contratados, seja via contrato particular ou concursados, e que vão se afastar dessa sala de aula, gerando um impacto tanto para os cofres públicos quanto para si, se eles forem contratados particularmente, serem afastados dessa sala de aula e, às vezes, não renovam o seu contrato, ou então, se for servidor público concursado, eles vão ser afastados. Alguns nem assumem o concurso se, na hora que eles forem fazer exames admissionais, apresenta alguma alteração que vai impactar na sala de aula. Isso. Como é importante olhar para essa voz e cuidar dessa voz. É uma questão de saúde, né, Priscila? O Sim. tempo médio do afastamento é de 120 dias. Onera muito, né? Onera. E a causa de tudo isso é a elevada demanda, né, vocal e as condições inadequadas de trabalho. Predispõe à laringopatia. Né? Exatamente. Priscila, como é que o fonoaudiólogo pode atuar nessa prevenção do DVRT? Então, o fonoaudiólogo é peça fundamental no tratamento desse profissional com DVRT. Algum problema na voz relacionado ao seu trabalho. Na nossa graduação, na faculdade, a gente aprende muito a tratar os sintomas, né? Ou os sinais, e olhar para aquele indivíduo dentro do consultório, que é ótimo, importante, essencial. Aquele indivíduo vai para o consultório, a gente faz a anamnese, que é uma entrevista para levantar a história dele, a história clínica de doenças, de estilo de vida e até a história laboral, de atividades de trabalho. Depois, o que a gente costuma fazer? Avaliações instrumentais e a nossa avaliação perceptivo-acústica. Gera ali um diagnóstico e a gente define o nosso planejamento terapêutico baseado em exercícios e, dependendo do seu estilo de vida, mudanças na cultura e no hábitos de vida que são prejudiciais à voz. Por exemplo, quem fuma,
quem bebe exageradamente, quem grita, e outros hábitos que Já indo pelo aquele caminho tão famoso, desculpa te interromper, aquele caminho tão famoso da higiene vocal, não é? Exatamente. Aí a gente trabalha essa higiene vocal e começa a fazer os exercícios, porque a voz ela é produzida através de um tubo que é músculo e cartilagem. E a gente faz o quê? Exercício, é a musculação da voz, não é? Deixar ele ali bem fortinho. Mas o fonoaudiólogo pode e deve ir além. Eu faço parte do CEREST, outra sigla. Isso. Eu vou traduzir essa sigla, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador é uma estratégia do Ministério da Saúde para fazer com que o SUS, o nosso SUS, funcione na lógica da saúde do trabalhador. Que lógica é essa? Quando o paciente chega para atendimento, o profissional tem que ter o olhar sensível para as condições de trabalho daquele paciente, porque muito provavelmente aquela doença que o paciente tem pode ter relação com o seu ambiente e processo de trabalho. Se a gente não tiver o hábito e a cultura de perguntar, o paciente vai e volta e não melhora. A gente só vai ter uma ação paliativa. Priscila, como é feita essa fiscalização? Então, quando você identifica as condições de trabalho que não são adequadas, como é que você faz essa fiscalização? Uma notificação? Exatamente. O fonoaudiólogo que está na clínica pode e deve notificar. Existe uma notificação que, em 2020, foi inserida na Lista Nacional de Doenças Ocupacionais. Mas, no dia seguinte, infelizmente, foi retirada. A portaria, a legislação foi revogada. Mas, no Rio de Janeiro, nós somos o estado pioneiro do Brasil todo em notificar da VRT. Então, esse profissional que atende o paciente, o cliente, o trabalhador, com alteração na voz, e verificou que ele pode ser um profissional da voz, que ele é um profissional da voz, e que aquele ambiente de trabalho, aquele processo de trabalho está adoecendo, na suspeita de DVRT, não precisa ter o diagnóstico fechado. Suspeitou, notifica. Existe uma ficha de notificação individual que deve ser preenchida com os dados do trabalhador, o local onde ele trabalha, e no CID você bota a R49.0, que é o CID do DVRT. Essa ficha, quando chega na Secretaria Municipal de Saúde, deve gerar uma ação de fiscalização, que o PST, o Programa de Saúde do Trabalhador do município, vai atuar. E, precisando de ajuda, ele chama o apoio do CEREST. Isso tudo são fluxos estabelecidos no SUS e por unidades do SUS, gratuitos, de acesso a todo e qualquer profissional, independente do vínculo de trabalho. Ele pode ser formal, informal, autônomo, liberal, desempregado. É um indivíduo que tem o direito de usar o SUS, inclusive as unidades de saúde do trabalhador. Direito universalizado, não é isso? Universal, integral. SUS é para tudo. Isso. E igualitário, equânime. Essas unidades, Ionalda, que eu me insiro, deve ter um fonoaudiólogo, compondo essa equipe mínima. O CEREST deve ter, os CERESTs espalhados pelo Brasil, deve conter um fonoaudiólogo na equipe, porque é ele que, junto com a sua equipe, né, com a equipe que ele faz parte, com a equipe do Programa de Saúde do Trabalhador do município, vai fiscalizar aquele ambiente de trabalho que está causando aquele adoecimento. Entendi. E qual seria, muito interessante ter um fonoaudiólogo fazendo parte dessa equipe, mas Sim. Qual seria a importância de ter o fonoaudiólogo dentro das unidades de trabalho, dando orientações, intervindo diretamente, até mesmo na questão da prevenção?
Ótima pergunta. A importância é esse olhar sensibilizado que nós temos para a questão clínica e as questões de ambiente e processo de trabalho. E aí, quando a gente chega nesses locais, nós vamos verificar o quê? Como é que está a condição ambiental? A acústica dessa sala, desse local de trabalho, como eu sempre falo, os antigos CIEPs, os brisolão, eles tinham como eu digo, assim, uma construção que não favorecia o professor, porque a parede não chegava lá em cima. Então, eram paredes... Eram salas interligadas, né? Exatamente. Mas que não tinham uma vedação acústica. Exatamente. Então, esse ruído escapava de uma sala para outra, do corredor, do pátio, onde as crianças fazem educação física, recreio. Então, aquele professor, aquela professora tinha que conter a agitação da sua turma, o barulho da sua turma, da turma do lado, do pátio, do corredor. Então, fica um ambiente com muito barulho que aquela voz não dá conta, e aquele profissional vai elevar cada vez mais a voz e vai causar uma lesão na corda vocal. Um nódulo, um pólipo, uma fenda, enfim, alguma lesão por esse esforço além do que é saudável. E aí a gente olha isso e orienta e cobra daquele local que melhore essa acústica. Como que está a limpeza desse local? A poeira causa alergias. As pessoas espirram, começam a tossir, interfere nessa produção da voz. O ar-condicionado, ele está numa temperatura adequada, ele é limpado constantemente. Às vezes, bota um umidificador junto para não deixar o ar tão seco. Então, essas orientações, o profissional, o fonoaudiólogo que está nessa equipe vai dar para esse patrão para melhorar esse ambiente. Desculpa, Priscila, vou te interromper mais uma vez. Imagina. Fora a demanda vocal o exemplo que a gente está usando agora do professor, né? E muitas vezes vão dar várias aulas durante o dia nessas condições ambientais, né? Exatamente. Essa sobrecarga de trabalho, que não há profissional que faça exercício que seja, que vai dar conta de passar o dia, as semanas e os meses sem ter alguma alteração. Então, só o exercício não basta. É importante, mas essa sobrecarga precisa ser revista também. E aí isso envolve políticas públicas de uma melhor remuneração, de valorização do profissional, para que ele não precise trabalhar tanto para ter um mínimo de salário que dê conta de pagar as suas contas, de viver dignamente. Então, isso também deve ser levado em consideração. Se tem pausas nessa jornada de trabalho, por exemplo, o operador de telemarketing tem as NRs, tem a NR específica do operador que prevê a pausa. A pausa não pode ser trocada, porque precisa pausar depois de tantos tempos um intervalo. Não, vamos trabalhar direto e no final a gente desconta. Não, você precisa respeitar essas pausas. O operador precisa levantar, se alongar. Atividade ginástica laboral, né? Ir ao banheiro, urinar, fazer as suas necessidades fisiológicas, se hidratar. Ele se hidrata, ele tem mais vontade de ir ao banheiro, urinar. E aí, se não tiver local para urinar, e se esse gestor não permitir ele pausar, ele não bebe água. Essa fiscalização é importantíssima. E como segue o fluxo? Vocês voltam para ver se tudo foi resolvido, se todas as demandas foram sanadas? Como é isso? Vocês notificam e depois de algum tempo vocês retornam ao local de trabalho? Sim, a gente vai ao local através da denúncia, de uma ficha de notificação que gerou essa ação. Nós fazemos a visita de fiscalização, gera um termo de visita de ajuste de conduta, nós damos prazo para ser cumprido, o patrão manda também para a unidade documentos que a gente solicita, além das adequações físicas e de processo de trabalho.
Depois desse tempo que a gente deu para cumprir essas adequações, nós retornamos para verificar se foi cumprido. E o não cumprimento gera penalidades. E hoje nós temos como parceiro, e muito importante, especial com a gente, o Ministério Público do Trabalho. Ele tem sido essencial nessas nossas ações, porque ajuda a cobrar, ajuda a cumprir, ajuda a multar aqueles gestores, patrões, empregadores que não cumprem o que deve ser cumprido. Adoecer no ambiente de trabalho não é normal, não deve ser normalizado. Uhum. Priscila, como pode ser denunciado? Como é que o indivíduo pode denunciar? Ele pode mandar um e-mail para o Programa de Saúde do Trabalhador, para o SEREST da sua região, para a Secretaria Municipal de Saúde. Ele pode fazer uma denúncia anônima pelo Disque Denúncia. Olha, que interessante. Pode ser feito. Essa denúncia gera um pedido do Ministério Público do Trabalho, ele é encaminhado para a Secretaria Municipal de Saúde, onde esse trabalhador trabalha, e gera essa ação. Então, a gente tem mecanismos que a população pode usar para melhorar esse ambiente de trabalho. Mecanismos que são desconhecidos, né, Priscila? A Exatamente. população não conhece esses caminhos que são tão importantes para a saúde do trabalhador. E que é um direito deles. E é um direito deles, isso. É certo. Exatamente. Você quer falar mais alguma coisa, Priscila? Então, Leonardo, eu quero dizer que é importante, é extremamente importante o cuidado com a voz. A voz é a extensão da nossa personalidade, a expressão do nosso ser, é também o nosso instrumento de divulgação de informações, de trabalho, faz parte do ser humano, de todos os seres vivos, nós é que temos voz. Exatamente. E precisamos cuidar dela. Assim, nós temos voz expressivamente, aquela voz que muda as situações, que transforma. Decisões, em todos os momentos da nossa vida, né? Momentos pessoais, profissionais, momentos decisivos, né? Inauguramos quando nascemos através do choro e muitas vezes no último suspiro também, né, Priscila? Exatamente. Ela acompanha a gente em todas as etapas. E principalmente na etapa de produção de trabalho, de mercado de trabalho, e nós devemos e podemos cuidar dela, seja com um profissional na clínica, ajudando a gente a fazer os exercícios, a mudar os hábitos, seja com um profissional que vai fiscalizar esse ambiente de trabalho. Exato. Beber muita água, não é? Se alimentar saudavelmente. Isso aí eu acho que você pode falar um pouquinho, hein? Isso faz parte da questão da higiene vocal, né? Que a gente sempre fala, fonoaudiólogo fala muito disso, né? É um termo muito amplo, mas, em geral, são procedimentos, né? Que são importantes para a preservação dessa voz, né? Beber muita água, como você falou, evitar fumo, poluição, drogas, questões alérgicas, hábitos inadequados, hábitos vocais inadequados, falar muito alto, gritar, competir com ruídos externos, como nós falamos aqui, no caso dos professores, não é? Cantores também acabam competindo muito, porque tem o ruído das pessoas conversando, a acústica não favorece também, manter uma alimentação adequada, a questão do sono, que é fundamental, né? Tem questões hormonais, mas aí também já é uma questão médica, e a de medicamentos. Muita gente se automedica, e isso também não é nada bom para a voz, né? Exatamente, Ronalda. Como é importante, né? Esses cuidados são extremamente importantes. Eu acho que vale lembrar também, ressaltar, por exemplo, quando você está no ambiente de trabalho, você precisa ter acesso à água potável, então tem que ter um bebedouro com filtro trocado regularmente e com visibilidade para saber que aquele filtro foi trocado, aquela água é própria para consumo. Você tem que ter um sanitário, um banheiro próximo e limpo para que aquele profissional possa usar, bebeu água, quis urinar, vai usar, está limpo, adequado para o uso. Você tem
o seu aquecimento vocal, o seu desaquecimento. Você tem também uma carga de trabalho que permite você descansar. Interessante você ter falado sobre o sono, porque eu tive uma amiga que me ligou bem rouca e falou assim: eu estou muito rouca, assim, com essa vozinha. Ela falou assim: por que será? Ela me contou que a semana dela foi uma semana bem cansativa, e ela, como é também gestora, empreendedora, ela teve uma conversa um pouco mais incisiva com seus funcionários e acabou tensionando essa região de cabeça e pescoço. Então, além do cansaço dela dormir pouco, ela teve uma tensão emocional, o que resultou numa rouquidão. Então, como é importante a gente também lidar com essas tensões, essas pressões que o ambiente de trabalho gera para você produzir mais, cada vez mais, a ameaça de perder o emprego, e aí o profissional fica tenso mesmo, isso vai refletir nessa voz. Né? Por isso que é tão importante ter a informação e a orientação de um fonoaudiólogo, não só nas unidades de saúde, mas para o nosso dia a dia, né? A nossa profissão é muito importante, né, Priscila? Voz não é só como você está, mas é como você é, quem você é. Ela reflete exatamente isso, né? Exatamente, Ronalda. É isso. E a gente sabe que no trabalho da voz a gente envolve outros profissionais. Se você sabe que tem uma tensão, questões emocionais, você vai precisar encaminhar esse paciente, esse trabalhador, para um psicólogo. Se você sabe que tem alterações de inflamação, infecção, para o médico, otorrino, mas nós temos um papel fundamental nesse trabalho. E como eu acredito em comprometimento mútuo, o profissional é importante, mas esse trabalhador, esse paciente é essencial. Se ele não aderir a esse tratamento e ter esse olhar sensível, a gente não vai ter sucesso. Exatamente. É um trabalho em conjunto. Em conjunto. Não é? Então, é isso tudo que eu tenho para falar. É tudo isso de importante, né? Eu acho que eu acredito que dei meu recado, espero que tenha sensibilizado e fico à disposição para tirar dúvidas, orientar. Eu vou deixar o meu e-mail do conselho à disposição, é conselheira.priscila, com 2 L's, @crefono1.gov.br. Quem quiser tirar alguma dúvida, uma orientação, pode entrar em contato que eu vou poder, eu vou responder e vou tentar ajudar da melhor forma que eu puder. Tá certo. Eu quero falar, Priscila, que assim, de tudo que você nos contou aqui, muita coisa nova, principalmente sobre poder denunciar, né? E também que a notificação é muito importante, que os profissionais notifiquem, é muito importante que esses profissionais que atuam com pessoas que utilizam a voz como instrumento laboral, notifiquem as alterações, porque assim a gente vai poder passar um perfil, desenvolver ações de políticas públicas específicas para as questões da voz, né? Isso é muito importante, a notificação é fundamental, tá bom? Priscila, eu preciso te agradecer imensamente, aprendi muito com você, imagino que todos nós. Muito obrigada mais uma vez pela sua generosidade, pela sua participação. Obrigada, Leonaldo. Eu que agradeço, é sempre muito agradável poder falar sobre isso. Apesar da gente saber das inúmeras dificuldades que nós enfrentamos, é sempre um prazer poder falar sobre saúde do trabalhador. E relacionado à voz, que é a nossa área de atuação como fonoaudióloga, é um prazer e eu que agradeço essa oportunidade junto com você, que é maravilhosa. Obrigada. Até Obrigada. a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.